14 de setembro, ironia, Marcos 15, 34 em diante. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? Marcos 15 é o centro daquela semana, do final daquela semana, onde se relata a condenação de Jesus, as zombarias dos soldados, a crucifixão, a morte e o sepultamento. Aí começa a se fechar esse primeiro plano, importantíssimo. Mas Marcos relata bastante ironia daqueles que estão atacando a Jesus. É interessante saber o que é ironia. A ironia possui dois significados antagônicos, um contrário do outro. E a pessoa não percebe o que está acontecendo e não sabe que haverá consequências. Então, seria um tipo de uma brincadeira sem graça com palavras, um ataque inimigo para envergonhar o outro. E é interessante que, registrado por Marcos e por outros evangelistas, cada ironia correspondia ao significado exato do que realmente Jesus veio fazer aqui na Terra. Eles nem sabiam que isso que ele estava falando. Saíam da boca dele como se fosse uma ofensa a Jesus. Na realidade, aquilo comprovava a messianidade de Jesus. Por exemplo, a pergunta de Pilatos: você é o rei dos judeus? Ora, isso ele estava com brincadeira, mas era verdade. Jesus era o rei dos judeus. Outra ironia que dizia a inscrição que estava em cima da cruz de Jesus: este é o rei dos judeus, querendo fazer um desprezo para Jesus. Na realidade, aquilo era uma verdade que os judeus não aceitaram. Este é o rei dos judeus, este é o Messias. E também a zombaria dos líderes religiosos: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Veja, salvou os outros? Lógico. Era uma ironia para ofender Jesus, mas era uma verdade e eles nem sabiam disso. Jesus salvou aqueles que desejam ser salvos. Jesus salva aqueles que desejam ser salvos. Só que a si mesmo não pode salvar. Ou seja, ele orou 3 vezes para o Pai para que passasse dele aquela angústia, todo aquele sofrimento, aquelas cenas de separação com o Pai, mas ele não pôde fazer. Não porque era impossível, mas porque
Antagonicamente, se ele fizesse uma coisa, não podia fazer outra. Como ele iria salvar a humanidade sem passar por esse cálice? Então, aquela ironia, aquele xingamento, realmente pensavam que estavam ofendendo a Jesus, mas estavam comprovando a messianidade de Jesus. Não pode salvar-se a si mesmo, ele vai morrer pelos pecadores. Outra ironia é o surgimento inesperado de José de Arimateia. Jesus precisava tanto da ajuda dele para o confortar, para abençoá-lo, ouvir dele palavras bonitas e falar a ele palavras bonitas, mas ele não deu essa oportunidade para Jesus. Mas por uma ironia, numa necessidade, tiraram o corpo de Jesus, mas não tinham onde colocar. Então aparece José de Arimateia. Talvez José de Arimateia fosse um dos mais ricos entre todos os judeus. E tinha mandado cavar uma cova numa grande pedra e colocado e lapidar uma pedra pesadíssima para colocar na porta dessa caverninha. Não é qualquer um que fazia algo assim, isso demorou anos para fazer e era para ele quando ele morresse. Mas ele cedeu a Jesus. Ele cedeu a Jesus. Uma ironia que revelou verdades poderosas. José de Arimateia aceita Jesus como Messias e dá a Jesus aquilo que ele precisava naquele momento, um lugar para descansar, mostrando que ele aceitava Jesus como Messias. Ele viu todas as coisas acontecer, a natureza se revolver. Então, tudo o que significava a morte de Jesus e as verdades poderosas foram relatadas pelos inimigos de Jesus em forma de ironia. Deus está no comando de tudo.